Mateus capítulo 24, por favor. Abra aí na sua Bíblia. Estou aqui com o kit do calvinista, a Bíblia de Gênebra, né? É a Bíblia de Gênebra, as Institutas. É o kit do calvinista. 24, 30, 31. Certo. 24, 30 e 31, por favor. Pronto. O texto nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Considerando que a palavra escolhidos aqui, no texto do versículo 31, vem de eklektos, no grego koiné, eleitos, escolhidos por Deus para a prestação de um serviço. Me diga, pastor, será que Jesus estava se contradizendo nas Escrituras, uma vez que ele afirma que veio para salvar os seus escolhidos? Porque o pensamento arminiano fala que Jesus morreu por todos, mas aqui parece que há uma inconstância. Será que o Senhor estava se contradizendo? Porque ele diz, os anjos trarão nos quatro ventos da terra os seus escolhidos. Estaria Jesus fazendo aqui uma acepção de pessoas? Então quer dizer que os demais, o Senhor Jesus não escolheu. Então quer dizer que, de alguma forma aqui, Jesus estava se contradizendo com João 3,16, uma vez que nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí os arminianos falam: não, mas a salvação foi para todos. Mas lá no versículo texto vai falar: para que todo aquele que nele crê. Veja bem, os que são salvos são os eleitos, escolhidos, e os que creem no Senhor como o seu único e suficiente Salvador. Eu quero que o pastor me responda essa pergunta, por favor. Certo. Uma pergunta simples, e que a gente sempre recebe aqui. Quem são esses escolhidos? Quem são esses eleitos? O irmão quase perguntou, o irmão falou: ué, mas Deus não faz acepção de pessoas? A Bíblia fala isso. Se Deus não faz acepção de pessoas, como que eu vou afirmar que Deus escolheu alguns? Como? Outra, o que Deus vai falar para aqueles que foram perdidos? O que Deus vai falar para aqueles que Ele mesmo não quis salvar? Nenhum calvinista responde isso. Se o irmão quiser depois usar um pouquinho do seu tempo para responder isso, maravilha. Agora, o que Deus vai falar para aqueles que Ele não escolheu? Mas a pergunta não é essa, eu vou ser direto. Quem são esses eleitos? Quem são esses escolhidos? A Bíblia responde isso de forma muito clara. Muito clara. Romanos, capítulo de número 8, é o primeiro texto, muito claro. Qual texto? Porque os que Dantes conheceu... Romanos 8. O que Dantes conheceu, Romanos 8, 29. O que Dantes conheceu, algumas traduções dizem o que antes conheceu, esses predestinou. E não predestinou primeiro para depois conhecer. Veja agora aqui, ó, os irmãos que estão aí na live. 1 Pedro 1, 2. Quem são os eleitos, irmãos? Está na Bíblia, está aqui, ó. Não vou nem usar Jacob Sardinha, eu vou direto na escritura. Aqui, ó. 1 Pedro. Ó. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo o decreto? Não. Eleitos segundo o que Deus mandou? Não. Eleitos segundo o que Deus escolheu só alguns? Não. Eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência no grego aqui, gnoses, pré-gnoses, conhecer de antemão. Deus conheceu aqueles que iam se arrepender.
senão a oferta do evangelho não seria genuína. Como é que Jesus sai por aí dizendo, pregue para todo mundo, sendo que é só uma parte que eu já ordenei que vai salvar? Não tem lógica. Por isso que o Senhor Jesus termina a sua missão dizendo, vão, pregue a todas as criaturas. Porque senão, se eu disser que Deus da eternidade escolheu só alguns, a oferta do evangelho é uma farsa. Porque eu chegaria na pessoa dizendo, ó, se você não crê, não é por tua culpa não, é porque Deus mandou você não crer. Então, eu não consigo acreditar, de coração, eu não consigo acreditar em tamanho absurdo. Então, a minha resposta é essa. Romanos 8:29, aqueles que ele conheceu, e 1 Pedro 1:2, aqueles que ele previu pela sua presciência. Esses são os que vão se converter ao Senhor. É interessante que o pensamento arminiano ele é uma contradição dentro de si mesmo. Porque uma hora o pastor fala que Deus predestina, mas uma outra hora diz que Deus elege, que Deus predestina, mas agora crer que Jesus morreu por todos e pela presciência. Pastor, não, mas se Deus salvasse... Não, calma, pastor, calma, deixa eu falar, calma. Não, agora é minha vez de fazer a pergunta, não tem o tempo, você não, faz. Não, sim. Não, eu não dei a réplica não, calma. Aí eu só faço a pergunta. Pastor, se Deus ele elegesse por presciência, pastor, isso não seria uma salvação por mérito disfarçada, embutida? É interessante que o Senhor me afirma que Deus predestina. Que predestinação é essa que depende dos meus valores, dos meus méritos? Isso, para mim, sem condições. Pastor, já deu a pergunta é assim agora... Minha pergunta? Não, pastor, é minha ou é sua? Não, sua, né? Não é sua, fez a tua terceira, agora é a minha terceira. Agora terceira foi. Bom, pronto. Vou usar 30 segundos da minha pergunta aqui. Jacobs Armínio, o arminianismo, o pentecostalismo clássico, nunca falou sobre méritos para a salvação. Nunca. O mérito é de Cristo, a glória de Cristo. Isso é mais uma falácia. Se Deus é bom saber disso. Previu, é porque é aqueles que iam se arrepender. Em nenhum momento por salvação por méritos. Isso é totalmente fora de nexo.